Olá, bem-vindo a mais um TV Infância, o programa que dá voz à criança, discutindo os temas na área da educação, saúde e cultura, temas importantes que dão voz à criança, por meio dos adultos exercerem os seus direitos na prática e no cotidiano, em casa, na escola, na comunidade. E hoje temos aqui uma convidada muito especial, que é a Nancy Rabelo, Nancy de Barros Trindade, mais conhecida como Nancy Rabelo. A Nancy Rabelo, ela é pedagoga, psicopedagoga, arte-terapeuta, é mestre em educação, arte e história da cultura pela Mackenzie, é autora de vários livros, também ela é especialista em análise do desenho infantil, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como que é o desenho infantil? Será que ele tem algum significado? Aquilo que as crianças desenham tem algum significado especial? Elas estão querendo dizer algo para nós? Então, Nancy, muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que estou muito feliz de ter sido convidada. É uma honra para mim estar participando aqui com vocês. Muito obrigada. TV Infância agradece a Nancy Rabelo. Nancy, conta um pouco para nós o que motivou você a estudar esse campo da linguagem do desenho. Então, eu comecei a trabalhar com desenho na arte-terapia, onde a gente começa a perceber outros recursos que a gente pode trabalhar com a criança. E aí eu percebi que o desenho tem várias simbologias. Ele pode te contar coisas de quem está desenhando. E no meu mestrado, eu resolvi trabalhar com o conto de fada, que é um recurso que eu gosto muito, e o desenho. E aí eu perguntava para as crianças que eu fui entrevistar, que eu fui trabalhar com elas, sobre quem é a bruxa do conto de fada. E aí apareceram bruxas incríveis, não as bruxas que eu imaginava, né, bruxas de chapéu preto e roupinha preta ou roxa. Apareceram bruxas super-homem, apareceram bruxas de óculos, e aí eu comecei a estudar mais detalhadamente as simbologias que contém o desenho. Né? Nossa, excelente. Então, a partir da prática, você observou que havia muitos significados, por exemplo, para as bruxas, que nem sempre elas são más, não é isso, Nancy? A bruxa ela está na história para te trazer um ensinamento. Né? E as bruxas, as crianças vão contando quem é essa bruxa, mas não como a gente imagina que elas contem. Né? E o desenho ele traz muito mais simbologia do que traços, cores e formas. Ele vai muito além, né, disso. E isso que é importante, a gente perceber, conhecer as simbologias do que aquela criança traz no desenho e saber onde que ele está colocado, o que aquilo está te contando, para você poder ajudar quem desenha. Sim, muito interessante. E o desenho, o que vem no desenho, o que aparece... são projeções, naturalmente, não é? Eles aparecem de uma forma inconsciente. Sim. Por exemplo, vocês outro dia falaram sobre medo. Sim. Né? Uhum. E a criança, ela coloca os seus medos no desenho. Ela, às vezes, me parece que ela está gritando para você, para falar, olha que medo que eu tenho, me ajuda nisso. Né? Exatamente. Então, quando ela está se colocando no desenho, ela está pedindo alguma ajuda. Às vezes, ela está contando coisas que ela gosta. Então, ela gosta de ir no parque, ela conta que ela foi no parque, mas se ela tem um medo, se ela tem alguma tristeza que ela está passando, se ela sofre algum assédio, ela vai colocar isso no desenho. E aí você vai poder ajudar. Sim, é isso mesmo. Muitos terapeutas, naturalmente, usam a técnica do desenho, inclusive, para observar e descobrir coisas que a criança não pode falar verbalmente, e que a criança não sabe, mas ela está falando ali nos desenhos, que a gente chama de testes projetivos na psicologia. Nancy, o desenho ele gera muitos benefícios, né? Que tipo de benefícios que a observação do desenho traz para a criança? A observação que ele traz o benefício, né, que ele traz nessa observação para a criança em si, é assim, a possibilidade dela ser ouvida, dela ser entendida, dela estar podendo contar, não falar verbalmente, né, não se expressar com a boca. Tem uma frase que eu li que eu acho muito interessante: o que essa boca não fala, sua mão desenha. Então, assim,
A criança não fala certas coisas, mas ela conta no desenho essas coisas. E facilita você, por exemplo, você também pode saber em que etapa do desenvolvimento essa criança está. Quando você olha o desenho, você vê que, por exemplo, ela ainda não faz mão. Até uma certa idade, ela não vai fazer mão. Mas se ela não faz mão aos 10 anos, o que aconteceu com essa mão? Por que ela omitiu essa mão do seu desenho? Né? Ou então, se ela não põe, por exemplo, os pés. Pé é como a gente se sente. Quando você está segura, quando você está firme, você está com o pé bem apoiado. Se a criança não põe os pés no desenho, ou não põe a linha que eu falo, a linha da terra, que é embaixo, a gente também pode dizer que aquela criança está perdida. Onde que ela está se apoiando? Então, a minha visão é uma visão da arte-terapia. Porque eu não sou psicóloga, então eu não poderia usar esse recurso pelo olhar do psicólogo. Sim. Eu posso olhar pelo olhar da arte-terapia. E a arte-terapia vai me contando esse tipo de coisa. Por exemplo, o sol, ele é a força masculina, não necessariamente o pai. Né? Então, você pode perceber onde que este pai está colocado. Na folha, quando a gente olha a folha do desenho, se eu estou olhando para o desenho como eu estou olhando para frente, tudo que está na minha esquerda pertence ao passado. Tudo que está no meio pertence ao presente. Tudo que está do lado direito pertence ao futuro. Então, se a criança coloca, por exemplo, esse sol no presente, essa força masculina está sendo importante para ela. Se ela só coloca sempre no passado, essa força masculina já, como eu brinco assim, já aconteceu na vida dela e não está favorecendo ela agora, nesse momento que ela está no centro. Muito interessante essa análise, né? Muito boa mesmo, muito interessante observar essas questões. Claro, né, que precisa ser um profissional para fazer essa análise, mas o desenho como uma forma de dar voz, uma forma de expressão da criança, dela falar o que está sentindo, é importante, então, que nós possamos, enquanto pais, professores, contribuir e favorecer momentos de desenhos, momentos para a criança desenhar, não é isso, Nancy? É importante também que a gente deixe a criança livre para desenhar, porque daí ela vai pôr as suas angústias, as suas alegrias, as suas tristezas. Agora, quando você só dá o tema, aí ela já não se coloca tanto, né? E é importante também que a gente possa, enquanto que a criança está desenhando, favorecer, por exemplo, que ela tenha todas as cores. Né, é importante. Tem casos até, por exemplo, a criança só desenha da cor cinza, ou ela só desenha de uma cor só. E às vezes vai observar porque está faltando o lápis de outras cores. No só isso, dela não significa algo muito especial, não é? No estojo dela não tem outras cores, ela vai usar por quê? Ela não tem, ou ela não pede essa cor para o outro. Sim, sim. Certo. Então, pensando nesse sentido, Nancy, em casa, na escola, é importante observar esses desenhos e até observar essas questões. Eu vejo muitos professores falarem. Eu acho assim que é importante ter muito respeito e respeito e consideração com este desenho. Porque a criança, quando ela faz o desenho, ela está te fazendo uma obra de arte e ela está se colocando. Então, não é, como eu já vi algumas professoras, que pedem o desenho no momento que a criança precisa ficar quieta. Fundamental essa observação. Então, ela tem que ficar quietinha, porque os outros estão fazendo outras atividades, vamos desenhar. Terminou o desenho, ela joga o desenho fora. A criança fica muito magoada com isso. Por quê? Porque ela está fazendo uma obra de arte, ela está fazendo alguma coisa normalmente para dar para alguém. Se dedicou para isso. Ela se dedicou, ela usou dos recursos que ela tem para te dar um presente. E aí você pega e joga fora. Infelizmente isso acontece bastante, né? Muito. E as crianças ficam muito magoadas. Elas gostam de ver o seu desenho na geladeira, enfim, nos lugares onde você no varal da sala, sim, né? E é importante, outra coisa que eu tenho colocado muito aos professores, às pessoas que vão às minhas palestras, é que quando você faz um desenho, a criança faz o desenho, você vai depois colocar para o pai, você às vezes não vai lembrar de tudo que ela escreveu.
mas escrever no desenho também não se deve. Porque o desenho é uma obra da criança, não é sua. Sim. Então, em uma das palestras que eu fui, uma pessoa me deu uma sugestão muito interessante. Você pega o post-it e você vai colando aonde você quer escrever. Então, é pai, é mãe, é balanço, tristeza. Aí, você, no momento da reunião de pais, você tem um recurso para estar falando, né, para o pai. E quando termina, você pode tirar tudo aquilo e o desenho continua lindo para a criança. Exatamente, porque o desenho é dela, é uma posse dela, não é? Ela fica muito, muito magoada se você assim escreve no desenho dela. Sim, sim. Então isso é importantíssimo observar, pais e professores. Então não risquem no desenho, não escrevam no desenho da criança, porque o desenho é dela. E ela tem o direito de expressar ali o seu sentimento e ser respeitada nessa voz, que é a voz do desenho. Nós vamos, Nancy, para um breve intervalo, bem rapidinho, e voltamos já já com esse tema super interessante. Já já. Até mais. Olá, bem-vindos de volta ao TV Infância, o programa que dá voz à criança, discutindo os temas na área da educação, saúde e cultura. E hoje aqui com a nossa querida Nancy Rabelo, falando sobre o tema o desenho infantil. Continuando esse tema de muita importância, Nancy, gostaria que você falasse para a gente, na sua experiência, você tem percebido se o desenho ele tem recebido sua devida importância nas escolas? Olha, eu tenho percebido uma crescente desejo de saber mais sobre o desenho. Isso eu percebo nas palestras que eu estou dando. Porque antes eu dava palestras só por São Paulo, dava palestra nos arredores de São Paulo, e agora não, eu estou indo para o Nordeste, eu estou indo para o Sul, esse ano eu fui para Campina Grande, fui para o Maranhão, fui para Florianópolis. Então, vários lugares estão me chamando para dar palestra. Isso me conta que as pessoas estão começando a se interessar, estão começando a dar valor a esse desenho, né? A observação desse desenho, principalmente. Certo?
Sim, isso é muito bom, porque as crianças desenham o tempo todo. Elas desenham em casa, elas desenham na escola, elas desenham no consultório. O desenho é algo assim, como diria o Levi Seminovich Vygotsky, que é um brinquedo também, uma forma de É uma brincar. forma de brincar, porque ela canta, ela usa o corpo inteiro dela quando ela é pequenininha para desenhar. Então, ela canta, ela conversa com o desenho dela. Então, são formas que ela tem de se expressar. E o desenho, ele nos favorece conhecer a criança, conhecer a etapa que ela está no seu desenvolvimento, conhecer as aflições, os medos, as alegrias e o que ela tem para te contar. Então, eu falo que o desenho, ele fala sem palavras. O vocabulário do desenho seriam os traços, as cores e as formas, que vão fazer parte desse contexto do desenho. E cada contexto ele é muito singular, porque a criança, quando ela desenha, ela está desenhando talvez uma sensação que ela está sentindo, algo que ela está querendo mais, ou o seu ídolo preferido. Por exemplo, tem crianças, que eu já ouvi casos, Nancy, que a criança desenha assim muitíssimo bem, desenha assim que parece um adulto desenhando. E os pais até ficam um pouco preocupados, pensando como que ele consegue desenhar assim? Será uma inteligência artística muitíssimo desenvolvida? Como que ele consegue fazer esses desenhos? O que será que ele está querendo expressar com isso? Mas nós sabemos que cada situação é uma situação. E quem precisar aprender mais sobre essas questões que você comentou do desenho, o traçado, a cor, a forma, o contexto. E você é autora de vários livros, dentre eles o livro que é O Desenho Infantil, Entenda como a criança se comunica por meio de traços e cores. Qual é o público ou quais são as pessoas, pais, educadores, terapeutas, que fazem parte e que podem, desse público, que podem, a partir do seu livro, ajudar as crianças ou mesmo a compreender mais aquilo que a criança está falando por meio dos desenhos? Olha, os coordenadores, os professores, são as pessoas que primeiro podem ter ganhos, né? Na medida em que eles estão lendo o livro e estão entendendo das suas simbologias, dos desenhos. Eu tenho recebido muitos profissionais, psicopedagogos, que nas suas clínicas recebem as crianças e às vezes eles até me pedem para eu estar observando algum desenho. Eles me mandam o desenho. E uma coisa que é importante estar falando, para você observar um desenho de uma criança e falar alguma coisa com segurança, você tem que ter mais de um desenho dessa criança. Porque às vezes ela pode estar usando uma determinada cor ou uma determinada forma naquele desenho e não ser uma constante. Então, você só pode dizer, por exemplo, que a criança está agressiva se ela usa dedo de garra, por exemplo, né, para fazer uma as unhas figura grandes, humana. por exemplo. Hã? As unhas grandes, por exemplo, no desenho. Nem sempre é garra, ou às vezes é. A gente fala às vezes até de garra. Se ela, sempre que fizer a figura humana, ela fizer o desenho com garra. Então, você pode pensar, bom, ela está sendo agressiva ou ela está sofrendo de uma agressividade. Agora, quando ela começa a desenhar a figura humana depois do boneco girino, ela só vai fazer o dedinho assim, de palitinho, porque é o que ela consegue fazer. Ela não consegue fazer outra coisa, né? E eu acho importante, assim, que os pais observem os desenhos. Mas, assim, eu não sei até que ponto o pai vai ficar muito em cima do desenho dessa criança e até ser prejudicial para ele, para a criança que está desenhando. Porque o pai, ele pode ficar mais atento e aí levar para uma pessoa que consiga, de alguma forma, entender também desse desenho. Porque o importante é a gente saber as simbologias, saber a posição de onde está esse desenho, saber o que, por exemplo, como eu falei, o sol é a figura, a força masculina, a lua é a força feminina, que dá, né, que anima a pessoa, que dá aquele brilho na vida da criança. Sim. Então, isso é interessante, essa ressalva que você fez aí para os pais, e mesmo para as pessoas que estão nos ouvindo, que com certeza irão começar a observar mais os desenhos das crianças. Então, nem sempre
significa aquilo que todo mundo diz. Por exemplo, é muito comum as pessoas associarem unhas grandes à agressividade. E não necessariamente, depende do contexto, depende da frequência na qual a criança faz esses desenhos. Pois é. Uma vez, uma criança, um profissional me contou que uma criança fez era Páscoa, e todos foram ao Parque da Água Branca, que é um parque próximo lá da minha casa, para ver uma exposição de coelhos. Todo mundo viu, quando voltou, eles tinham que pintar os coelhos na escola. E uma das crianças pintou o coelho de preto. E aí fez-se um alvoroço. A professora ficou muito preocupada, porque o preto é agressividade, é tristeza. Ele não está bem, ele está deprê. Então vamos chamar a coordenadora. A coordenadora ficou horrorizada, chamou a diretora. A diretora ficou horrorizada, chamou a mãe. A mãe resolveu perguntar para o rapaz, para a criança, né? E aí, por que você desenhou esse coelhinho preto? Ele respondeu simples assim: eu vi uma gaiola que tinha um único coelhinho preto e eu achei ele lindo. Então ele trouxe só uma coisa que ele gostou. Muito e aí legal a essa gente história. tem essa ideia de que o preto é agressividade, é depressão, é tristeza, e não era. Exatamente. Então, essa questão do significado das cores também é muito importante. E isso é muito de cultura para cultura também. Sim, porque na China o branco e o preto tem outra conotação do que aqui. Sim, e os tipos de desenho também, Nancy, que as crianças desenham em determinadas fases. Por exemplo, o meu filho está na fase de Minions, Bob Esponja, então ele adora desenhar essas coisas e desenha muito bem esses personagens. Então, quando eles estão desenhando personagem, eles não estão trazendo muito o seu inconsciente. Eles estão representando alguma coisa. A fantasia. Uma fantasia. Numa das palestras que eu fui, eu falava assim que o olho grande tem o significado de quando a pessoa quer conhecer muito as coisas, né? Ela quer olhar tudo, ela quer saber de tudo. E aí uma pessoa me pergunta: e quando desenha mangá? Eu falei: está desenhando mangá. Sim. Ela só está representando um tipo de desenho cuja característica são os olhos grandes. Exatamente, perfeito. Nancy, para a gente concluir, qual a mensagem que você deixa aqui no TV Infância para os pais e os educadores sobre o desenho? A mensagem que eu tenho é: cuidem dos desenhos dos seus filhos, dos seus alunos, das clínicas, né? Quem tem clínica, dos seus pacientes, e ajudem essa criança que está te contando alguma coisa a viver melhor. Porque é uma possibilidade que ela está... Crianças agredidas, crianças que sofrem assédio, contam nos seus desenhos. E aí você pode, por meio desses desenhos, descobrir o que está acontecendo naquele meio. E lógico que aí não vou ser eu que vou cuidar. Eu vou orientar, levar um psicólogo, levar um psiquiatra, levar uma pessoa competente para que trabalhe com esse contexto que ele trouxe no desenho. Então, o desenho, ele abre a porta para te contar alguma coisa. E aí, depois, você vai trabalhar com outros profissionais. Excelente. Repetir o desenho várias vezes, o mesmo desenho, é uma porta para você observar e buscar, de repente, um profissional para ajudar a interpretar, não é? Se ele tem sempre o mesmo tema, por que ele está com aquele mesmo tema? Nos contos de fada, a gente fala que quanto mais a criança precisa aprender de algum conto, ela te pede insistentemente que conte aquele conto. A mesma coisa no desenho. Quanto mais ela quer falar, ela vai contar, olha o que está acontecendo comigo. Exatamente. Ela vai fazer várias vezes. Muito bom. Nancy, muito obrigada por esse tema maravilhoso que você trouxe aqui. Foi um prazer muito grande receber você aqui no TV Infância. Eu que fico muito feliz de poder estar falando um pouco de uma coisa que eu gosto muito. Eu brinco sempre que, se deixar, eu falo a manhã inteira sobre o desenho, né? Mas não é possível isso. Mas que vocês cuidem dos desenhos dos seus filhos. Obrigada. Muito obrigada. E aí falou Nancy Rabelo sobre o desenho infantil, tema importantíssimo que dá voz aqui ao TV Infância. E aguardo vocês ao próximo TV Infância, o programa que dá voz e que ajuda a criança a se comunicar por meio do desenho, por meio de temas variados e que vão facilitar o desenvolvimento dessa criança para que ela possa ser um cidadão e uma pessoa
muito mais feliz. Até o próximo.